Olá pessoal, bom dia, meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica e em vista da necessidade de fazer um vídeo falando a respeito de como o nosso psique e o narcisismo podem influenciar na nossa saúde corporal, eu estou fazendo esse vídeo. Eu escrevi um livro que se chama Narcisismo, Oncologia e Psicanálise e baseado nele eu vou responder a 12 perguntas. Por quê? Porque nós precisamos perceber o que está envolvido no nosso adoecimento corporal, porque isso muitas vezes tem a ver com a nossa psique, com como a gente sente e consegue ou não colocar para fora o que sentimos com relação a como nos sentimos, se magoados, se tristes, se com raivas ou se nós reprimimos esses sentimentos e eles vão ali, não conseguindo ser simbolizados, sair do nosso corpo em forma de doenças. Muitas pessoas falam erroneamente que o perdão é a cura das doenças, que você tem que perdoar todo mundo. Pessoal, ninguém é Deus para sair perdoando alguém que te faz mal. Uma vez você perdoa, faz de novo. Perdoar é sim não guardar ressentimentos, é sim não se contaminar com o mal do outro, é sim não querer fazer de volta, pagar de volta o mal que foi feito para você, mas não é você sair por aí sendo bonzinho enquanto as pessoas estão planejando ou mesmo dia a dia querendo fazer mal para você. E baseado aí nas doenças psicossomáticas, nas doenças oncológicas, nos cânceres e nas doenças autoimunes que tanto tem afligido a humanidade, assim como também a pressão alta, o diabetes tipo 2 e por aí vai, são maneiras de simbolizar a dor que está no nosso psique e que nós não nos permitimos falar. Então, vou para a pergunta 1. Sentimentos não simbolizados podem causar doenças psicossomáticas? Então, pessoal, como a ausência de simbolização dos sentimentos interfere na capacidade do ego de metabolizar traumas psíquicos, as consequências vão para a falha do corpo ou não? Então, como a ausência da simbolização dos sentimentos interfere na capacidade do ego de metabolizar traumas psíquicos e quais as consequências de falha ali do psique para o corpo? Então, quando os sentimentos não são simbolizados, ou seja, a pessoa reprime seus sentimentos ou impede que o ego transforme experiências emocionais em representações mentais, essas manifestações recalcadas serão expressadas pelo corpo em manifestações somáticas graves, inclusive doenças autoimunes e cânceres. Quando você se obriga a ser bonzinho, não pode responder ao outro, então você pode psicossomatizar em forma de doença autoimune ou câncer. Pergunta 2. De que maneira a teoria da representação psíquica de Pierre Marty contribuiu para a compreensão da conversão do sofrimento psíquico em sistemas somáticos graves,
como o câncer. Então, pessoal, Pierre Marty, ele propôs que indivíduos com pensamento operatório e pobre vida fantasmática, ou seja, não consegue nem lembrar, nem colocar para fora, se proíbe, que tenha dificuldade de representar simbolicamente os seus conflitos, tá guardado ali, eu não quero olhar, eu não quero ver, não quero saber. Quando o aparelho psíquico não consegue processar o sofrimento, ele é deslocado para o corpo, favorecendo alterações fisiológicas persistentes, em alguns casos, o câncer. Então, pessoal, é importante sim olhar, chorar, sentir a dor. Não tem isso de fazer de conta que não tem nada, não aconteceu nada. Então, o que significa simbolizar na psicanálise? Simbolizar significa transformar experiências emocionais negativas em representações psíquicas. Eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de sentir raiva, eu tenho o direito de me sentir frustrada, magoada quando algo não vai bem. Então, como vamos simbolizar? Como palavras, como imagem, pensamentos. Freud, em 1915, já apontava em pulsões seus destinos que o recalque, ou seja, aquele sentimento cristalizado que não sai de jeito nenhum, ele opera sobre representações que, se não forem ligados a palavras, tendem a retornar como sintomas físicos. E André Green, em 1990, que já é um psicanalista contemporâneo mais da nossa época, reforça que a simbolização é o que permite a elaboração psíquica dos elementos recalcados. E quando essa representação falha, o corpo pode ser convocado a se expressar, o que o psiquismo não consegue conter. Então é preciso sim, eu não gostei, eu não quero a sua amizade, você não é legal, vamos ficar cada um no nosso canto e tudo bem. Não tem que se obrigar a ser bonzinho o tempo todo, não tem que carregar o peso de todo mundo nas costas. Preste atenção nisso e você vai melhorar sua saúde psíquica e o seu corpo. Como se dá, a pergunta 4, a passagem de uma emoção não simbolizada para um sintoma corporal? Didier Anziel, em 1974, em sua teoria do eu-pele, propõe que quando há falhas na constituição dos limites psíquicos, o corpo passa a ser o suporte direto da angústia. Para Freud, no projeto para uma psicologia científica em 1895, já no século XIX ainda, o excesso de excitação não descarregado se converte em dor somática. Pierre Marty, em 1966, um psicanalista contemporâneo da escola psicossomática francesa, observou que a falta de elaboração simbólica pode levar à degradação da atividade mental e da organização somática. E agora, pessoal, vamos para a próxima pergunta. Para a pergunta 5. Pergunta 5. O que distingue uma somatização psicossomática de um sintoma conversivo histérico? Opa, peraí, olha só.
Existe a conversão, nem tudo é só somático, existe também a conversão histérica. Então, na histeria, Freud, em 1896, o conflito inconsciente é convertido simbolicamente em sintoma. Já na doença psicossomática, segundo Marty e Fain, em 1975, nossos contemporâneos já, o conflito que não é representado há um funcionamento operatório com escassa representação, o que impede a transformação dos sentimentos em símbolos, como a fala, o poder expressar a dor reprimida ou a raiva. Isso tem que acontecer. Se não acontece, o corpo sofre a descarga direta da angústia não representada. Então, sabe aquela coisa de você, por exemplo, faz parte de uma igreja, de uma instituição, e as pessoas falam: olha, todo mundo ali é santo, tá? Olha, seu marido é maravilhoso, você não tem problema. Todo mundo tem problema, inclusive eu mesma tenho defeitos. Todos nós temos os nossos defeitos e tanto nós quanto as outras pessoas têm o direito de expressar como se sente. Ninguém é santo, não. E nós temos o direito de gostar, de não gostar, de querer, de não querer, de ir, de não ir, de ser nós. Porque isso é o que vai determinar a nossa saúde ou a nossa doença. Entenda isso para que você seja mais saudável. Agora, pergunta 6. O que diz a escola francesa de psicomatia sobre o papel da simbolização nas doenças orgânicas? Pierre Marty, Michel Fain e Christian Davey desenvolveram a Escola Psicossomática de Paris, baseada em observações clínicas no Instituto de Psicossomática de Paris. Para eles, a carência de simbolização em casos graves, a carência de simbolização psíquica, ou seja, uma deficiência de mentalização, uma proibição que começou lá na infância. Não chora, fica calado, menino não chora, fica calada, não é para falar isso ou aquilo para ninguém, é para ficar calada, engole a raiva. Leva à invasão somática e, em casos graves, a ausência de elaboração dos conflitos psíquicos internos resulta em câncer e em doenças autoimunes e cardiovasculares. Então, é grave, pessoal. É muito grave que você fique o tempo todo suportando tudo e calado. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente coloca para fora, a gente perdoa de verdade, a gente resolve as coisas, ou simplesmente a gente vê que uma amizade é tóxica, não nos serve, vamos conviver cada um sem maltratar e prejudicar o outro. Isso é bom. Porque nós aprendemos até com a pessoa falsa. A pessoa falsa nos ensina que não podemos confiar em todo mundo. E que nem todo mundo é bom coisa nenhuma. O câncer pode ser entendido como efeito psíquico de sentimentos não simbolizados? Essa é a pergunta 7. Então, o câncer pode ser entendido como efeito psíquico de sentimentos não simbolizados? Não exatamente, não como causa linear.
Mas estudiosos como Carl Simeton, em 1978, e o psicanalista David Servan e Schreiber, em 2003, sugerem que fatores emocionais e traumas podem influenciar o curso e a gravidade da doença. Na psicanálise, alguns autores, como Marty e Joyce McDougall, em 1989, já são nossos contemporâneos, um pouco mais perto de nós, alertam que a impossibilidade de verbalização de traumas primários lá da infância pode contribuir para processos de adoecimento celular. Embora isso deve ser lido, aliás, como metáfora clínica e não como etiologia biomédica. Por quê? Porque existem várias causas para o câncer, como, por exemplo, a falta de cuidado com a saúde, a alimentação errada, o consumo de comidas industrializadas e processadas, e nós temos que observar esses detalhes para que nós possamos manter uma boa saúde. Pergunta 8. A repressão de raiva, a repressão de tristeza pode contribuir para o adoecimento físico? A psicanálise, pessoal, não afirma uma casualidade direta, mas uma contribuição simbólica. Wilhelm Reich, em 1933, já quase no outro século, mas já meio perto de nós, não é exatamente da época dos nossos pais, do nascimento ali dos nossos pais, né? Ao investigar a couraça muscular, ele mostrou que emoções reprimidas se fixam no corpo. Sabe quando você observa aquela pessoa que ele tá ali, a cara, o rosto assim, ó, rígido, sabe? Não consegue sorrir, travado, os braços e tudo. Então, isso aí é uma contribuição simbólica de Wilhelm Reich que ele fez, mostrando ali na couraça muscular o quantas emoções reprimidas vão para o corpo. E recentemente, estudos psicossomáticos indicam que a inibição crônica de sentimentos, de afetos, a raiva, a tristeza, a frustração internalizada, guardada. E olha que a gente termina de formar nossa personalidade aos 30 anos. Ou seja, é muita coisa. E as vivências e os traumas ao longo de uma vida inteira também contribuem. Então, estão associadas à disfunção imunológica, facilitando doenças como o câncer. Pergunta 9. Existe ligação entre alexitimia e doenças psicossomáticas? Sim. A aleximia é a dificuldade de identificar e expressar sentimentos. É um conceito explorado por Peter Sifnius em 1973 e está correlacionada à incapacidade de simbolizar afetos, simbolizar sentimentos, que segundo estudos empíricos e a escola psicossomática francesa aumenta a propensão a doenças somáticas crônicas e severas. Então, pessoal, vamos nos permitir ter sentimentos? Sim. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Se eu quero, tudo bem. Se eu não quero mesmo. Porque eu não pretendo ficar doente. É isso que você deve pensar no seu caso. Pergunta 10.
Qual é o papel do inconsciente na somatização? O inconsciente que não é simbolizado, Bolhas, em 1987, chamou de inconsciente não pensado, aquele que não se permite ver, aquele sentimento que eu quis esquecer. Era tão grave ali, para mim, como criança, para o meu psique, aquele acontecimento, que o meu psique reprimiu, não me permitiu ver. Então, ele vai retornar via corpo. As patologias psicossomáticas estão ligadas a um colapso de função representacional. O sujeito sofre no corpo aquilo que não pode nem pensar e nem sonhar. O psique proibiu. Daí a importância, sim, de nós estarmos trabalhando esse psique, de nós estarmos fazendo análise. Você pode, por exemplo, procurar na Sobrapa, na Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, por profissionais que vão fazer o tratamento psicossomático seu com um preço simbólico, um preço social. E cuidar do seu psique fica muito mais barato do que você ter uma doença psicossomática ou um câncer que pode levar você à morte. Pergunta 11. Como a infância traumática contribui para a falha na simbolização? Então, quando a criança que não tem seus sentimentos, seus afetos reconhecidos, aquela criança que quando a mãe chega em casa, ela vai falar: mãe, olha, aconteceu isso e isso. Aí vem o irmão e conta e a mãe fala: não quero te ouvir não. Aquela criança ali está sempre errada. Só as outras que estão certas. Aquela mãe que não ouve cada um, que deixa simbolizar. Aquela mãe que tem preferência de filhos, que trata mal. Então, a criança que não tem os seus sentimentos, os seus afetos ouvidos e reconhecidos e nomeados pelos seus pais, elas tendem a desenvolver um aparato psíquico deficitário, onde ela não conseguirá simbolizar. Muitas vezes até ela desenvolverá uma dependência emocional, onde ela vai usar ali de carinho, de amor, ou de fazer apenas o desejo do outro para que ela também receba amor de alguma maneira. E dessa maneira ela vai estar recalcando a sua raiva, o seu desejo de ser amado de uma maneira natural. Então, se os cuidadores não processam os afetos ali desde que a criança é um bebê, isso foi descrito ali por Bion em 1962, essa criança não aprende a simbolizar o sentimento. E a emoção não metabolizada vai tender a se inscrever no corpo da pessoa. E a gente tem que ter o cuidado de olhar para nós. Como foi a minha infância? Eu era permitido eu falar o que eu sentia? Ou eu tinha que me reprimir? Eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, mamãezinha, não me bate mais porque eu te amo, para que a mãe parasse de bater? Olha bem para isso, para que você veja se você está ou não desenvolvendo, se você tem o direito de chorar por esse modo de tratar que não foi legal. Pergunta 12. A psicanálise pode prevenir ou auxiliar no tratamento das doenças psicossomáticas? Sim. O processo analítico, através da psicanálise, ao ampliar a simbolização e permitir a associação livre dos afetos, desde que a pessoa era um bebê, até a sua vida inteira, até os seus relacionamentos de hoje, quando ela deve ter o direito de sentir, de querer, de não querer, de gostar, de não gostar,
vai favorecer a mentalização e reduzir a compulsão, a descarga somática, que causa doenças psicossomáticas e que causa câncer. Então não é sair por aí dando uma de bonzinho. Bonzinho só se lasca. Não é isso. Você não vai devolver o mal com o mal, porque o mal que você leva para o outro volta também em forma de doença. Você vai perdoar não fazendo mal, mas vai se dar o direito de ficar bem longe de pessoas que não são legais com você. Então, o tratamento analítico não vai substituir o tratamento médico quando já em estado avançado, quando já é uma doença psicossomática, vai sim precisar de um acompanhamento médico, quando já é um câncer. Mas o tratamento psicossomático, o tratamento psicanalítico através de um tratamento na psicanálise, como eu já falei anteriormente, que você pode procurar na Sobrapa, pode falar comigo aqui, deixar o seu telefone, eu posso falar com você. Vai ajudar você. Então, apesar da psicanálise não substituir o tratamento médico, como observou Joyce McDougall, a cura simbólica pode acompanhar e fortalecer a cura orgânica de doenças psicossomáticas. Então, pode estar através do tratamento psicanalítico, você mesmo se ajudando através de observar se o seu corpo está somatizando, sua pressão está alta, tem aí algum motivo psicossomático. Você tem que observar, além de exercícios físicos e alimentação, nós temos que olhar para o nosso emocional, nós temos que olhar para como está o nosso psique. Eu estou me permitindo sentir amor, sentir raiva. Não é que eu vou sair por aí quebrando tudo, não, mas eu posso não gostar de alguma coisa. É um direito seu de não gostar de alguma coisa. Você está se permitindo sentir dor, você está emocional, inclusive, você está se permitindo olhar para você? Então, nós precisamos fazer isso para que nós possamos ter uma saúde emocional melhor. Assim, nós vamos poder vencer as doenças autoimunes, a alexitimia, que eu apanho para falar essa palavra, e também, pessoal, o câncer. Nós vamos poder representar, simbolizar, porque se nós não fizermos isso, essa dor emocional que está em nós vai sair em forma de doença. E ninguém merece pagar pelo erro, a má educação e a ignorância alheia. Você merece cuidar melhor de você. E é isso que eu te desejo hoje, um dia cheio de paz, um dia maravilhoso, onde você, para amar o próximo, vai se amar primeiro, porque sem me amar, eu não consigo amar ninguém. Coloque isso como um símbolo de amor pelo outro, o amor próprio. Pratique o auto-amor e assim você vai conseguir amar e respeitar o outro sem permitir que ele invada a sua vida e a sua essência psíquica. Fique com Deus, que Deus abençoe o seu lar e continue aqui no nosso canal. Se inscreva, dê um like e nós agradecemos a sua presença. Nós do Sobrapa. Se inscreva também nos canais do Sobrapa.